Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos trabalhar hoje a primeira carta aos Coríntios, nosso nono encontro. 1 Coríntios, capítulo 4, do versículo 6 a 13. Vamos fazer a nossa leitura. 4, de 6 a 13. Irmãos, vocês me obrigaram a aplicar essas verdades a Apolo e a mim. Aprendam nessa oportunidade a não se sentirem superiores por serem partidários de um contra o outro. Vejamos, em que você é mais do que os outros? O que é que você possui que não tenha recebido? Vocês já estão ricos e satisfeitos e se sentem reis sem nós. Tomara mesmo que se tivessem tornado reis. Assim nós também poderíamos reinar com vocês. Pelo que vejo, Deus reservou o último lugar para nós, que somos apóstolos, como se estivéssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculos para o mundo, para os anjos e para os homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vocês, como são prudentes em Cristo. Nós somos fracos, vocês são fortes. Vocês são bem considerados, nós somos desprezados. Até agora passamos fome, sede, frio e maus tratos. Não temos lugar certo para morar. E nos esgotamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos amaldiçoados e abençoamos, perseguidos e suportamos, caluniados e consolamos. Até hoje somos considerados como o lixo do mundo, o esterco do universo. Vamos então ao nosso comentário. Versículo 6. Irmãos, vocês me obrigaram a aplicar essas verdades a Apolo e a mim. Aprendam nessa oportunidade a não se sentirem superiores por serem partidários de um contra o outro. O texto aqui, Paulo contrasta com os partidários de Apolo. Paulo cita várias vezes o nome de Apolo junto com o seu. A intenção paulina é de que os dois servissem de padrão aos coríntios, na missão que competia a cada um, a Paulo e a Apolo. A partir do exemplo concreto entre o apóstolo e Paulo, que são modelos de vida cristã, humildes servidores da causa do Evangelho de Cristo, pois estão unidos na missão de colaboradores de Deus na construção e no crescimento da igreja de Corinto. Paulo e apóstolos são uma lição para os orgulhosos coríntios, que criaram para si igrejas separadas e de oposição uma contra a outra. Versículo 7. Vejamos, em que você é mais do que os outros? O que é que você possui que não tenha recebido? O que é você mais do que o outro? O que você possui que não tenha recebido? As duas perguntas querem provar que a graça de Deus, isto é, sem essa graça que Deus dá, nós todos não somos capazes de fazer qualquer boa obra.
né? Paulo aqui passa então para a terceira pessoa do singular. O texto original será o tu, mas a tradução usa a terceira pessoa do singular. Assim, cada um pode aplicar para si mesmo a passagem. Aqui não significa somente das graças especiais de ministério exercido, ou cargo, função, onde Paulo recebeu em missão uma realidade, uma missão, e Apolo recebeu outra. Mas todos os dois participam da mesma graça. Versículo 8. Vocês já estão ricos e satisfeitos e se sentem reis sem nós. Tomara mesmo que se tivessem tornado reis. Assim, nós também poderíamos reinar com vocês. Estes versículos trazem uma presença, um tom, melhor, de ironias, diante da ilusão vivida pela Igreja dos Coríntios, expressa em exaltação. Os coríntios vivem um cristianismo entusiasta, alienado, cuja característica é a fuga da história e das contradições da vida. Eles viviam um espiritualismo nas esferas celestes sem ter a fé, viva, uma fé que coloca os pés no chão, uma história concreta. Paulo se mostra um apóstolo humilhado, num cristianismo realista, com seus limites, sofrimentos e humilhações. Isso tudo é vivenciado na sua própria vida terrena. Quanto aos coríntios, se julgam já realizados, se tornaram ricos, querendo reinar sem os apóstolos. Julgam-se que já participam da realidade do reino de Deus, na escatologia, de forma perfeita, pois pensam que já atingiram a salvação. É a comunidade que dizia a Paulo: nós já estamos salvos, então nós já vivemos a salvação, nós não precisamos mais daquilo que você fala, nem da sua graça, nem da graça de Deus. Deus já nos deu a graça, já estamos salvos. Como alguns grupos acreditam que eles já estão salvos e, na própria arrogância, eles vivem um cristianismo fora da realidade. A realização, é riqueza, isto é, eles já estão satisfeitos. É o conceito, de já viverem a plenitude do reino de Deus, já estão salvos. Paulo não queria que fosse assim, pois ele próprio participaria com eles da glória do reino de Deus. Versículo 9. Pelo que vejo, Deus reservou o último lugar para nós, que somos apóstolos, como se estivéssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculos para o mundo, para os anjos e para os homens. Há sempre um tom de ironia na parte de Paulo, já que os coríntios se acham que já estão salvos, já que eles já participam, dizem que participam da plenitude do reino de Deus, da glória de Deus, e os apóstolos têm consciência de que não é verdade, ainda eles caminham neste mundo, Então, Paulo diz: já que vocês estão salvos, mas nós, então apóstolos, estamos no último lugar, porque vocês já estão salvos e nós não, ainda não. Então ele diz: pelo que vejo, Deus reservou o último lugar para nós que somos apóstolos, como se estivéssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, para os anjos e para os homens. Paulo fala de uma experiência pessoal, como é de todos os apóstolos. A vida deles se opõe à autossuficiência da comunidade de Corinto, à arrogância da comunidade,
que já acha que ela está salva. Ele se coloca no último lugar na escala de valores. Ele se coloca como um condenado à morte, enquanto os coríntios dizem que eles estão salvos. O mesmo aconteceu com Cristo Jesus. O mesmo acontece com Paulo. As condenações e execuções eram espetáculos para a multidão. Os apóstolos também se tornaram espetáculos para os anjos, Os anjos que reconhecem que as criaturas humanas, colocadas por natureza muito abaixo deles, adquirem, pelo mistério da morte de Cristo Jesus, uma glória muito maior. Versículo 10. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vocês, como são prudentes em Cristo? Nós somos fracos, vocês são fortes. Vocês são bem considerados, nós somos desprezados. É também aí parte da ironia de Paulo. Do mesmo lado, Paulo se coloca do lado dos loucos, porque ele tem o pé no chão, ele tem essa fé que ainda está caminhando neste mundo, passando pelas dificuldades, passando pelos desafios, enquanto os coríntios acham que eles já são prudentes em Cristo, já estão perfeitos. Enquanto Paulo, Apolo, os apóstolos se sentem fracos, eles, na sua arrogância, se sentem fortes. Eles se sentem bem considerados e os apóstolos se veem desprezados. Vemos neste versículo uma tríplice contradição: loucos, fraqueza, desprezo para os apóstolos, e para os coríntios, prudentes, fortes e bem considerados. Paulo volta ao tema da fraqueza da cruz, que é a sabedoria e a força de Deus. Volta também ao tema do desprezo e da glória. Paulo faz referência a uma consciente participação do destino de Jesus crucificado, humilhado, impotente, desprezado, enquanto os coríntios, na sua arrogância, estão voltados para a sabedoria, na busca de um cristianismo forte, seguro, de glória, fugindo da cruz do Senhor Jesus. Os coríntios negam a cruz de Jesus, aderindo ao ressuscitado, resplandecente e vencedor, sem cruz. Versículo 11. Até agora, passamos fome, sede, frio e maus tratos. Não temos lugar para morar. Paulo começa nesses versículos 11 e 13 a expor a vida crucificada dos apóstolos. Vivem passando fome, sede e frio, são maltratados e até mesmo sem moradia. Versículo 12. E nós esgotamos, trabalhando com nossas próprias mãos, somos amaldiçoados e abençoamos, perseguidos e suportamos. Isto é, como vivem os apóstolos. Vivemos como vivem os apóstolos. Não são pesados a ninguém. Nenhum apóstolo é pesado a ninguém. Trabalham com as próprias mãos. Diante daqueles que amaldiçoam, eles bendizem. Diante da perseguição, eles resistem, suportando com firmeza e coragem. Versículo 13. Caluniados, consolamos. Até hoje somos condenados como lixo do mundo, esterco do universo. Diante das calúnias, os apóstolos consolam. E também Apolo. Eles são sinais vivos da cruz do Senhor Jesus. Sinais revelados não só na condição de humilhados e vencidos, mas vence a violência e a injustiça, quebrando a opressão, respondendo com serenidade e misericórdia, não pagando o mal com o mal, mas triunfando o mal com o bem. Paulo se compara
né, ele aos apóstolos como lixo, esterco, escória da humanidade, diante de um mundo ávido de força e glória. Este testemunho de Paulo se opõe à sabedoria e à arrogância dos coríntios, que querem um Cristo sem cruz e uma vida cristã sem desafios. Eles querem um cristianismo mágico, onde eles não precisam sacrificar, não precisam buscar, como se tivesse tudo pronto. E Paulo vai mostrar a incoerência da comunidade de Corinto e vai mostrar o exemplo tanto dele como Apolo e dos apóstolos, que se opõem a toda a prática e toda a vida e toda a compreensão que os coríntios têm do cristianismo. Um cristianismo sem cruz tira o pé da realidade. E é isso que São Paulo está falando. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.